Bom, boa noite, todos Boa reunidos aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre AGFU, a idade potencializando resultados. A idade não importa, mas sua atitude, sim. Perfeito. Bom, a gente desde abril de 2020, né, com esse negócio da pandemia, a gente tem se reunido sem poder sair de casa, então a gente tem se reunido digitalmente com talks, rodas de conversa e mentorias, reuniões. Mas, assim, nós consideramos isso como um ócio produtivo. Nada melhor do que um momento de calmaria para aprender e para poder interagir com outras pessoas e conectar e avançar nos nossos conhecimentos. Bom, nessa imersão, né, e aceleração de conhecimento, um assunto acaba trazendo outro assunto, e foi assim que, durante a talk com a diretora Carla Nesi, o Dário falou a palavra AGFU. Eu acho que não foi somente eu, mas muita gente correu olhar o significado da palavra AGFU para falar, nossa, né? Deixa eu fazer o contexto do que está sendo falado aí. E quando a gente descobriu o significado da palavra AGFU, nós ficamos realmente extasiados com o assunto e nós falamos ali com o Dário dentro de um grupo e depois no particular e estamos aqui nessa noite de hoje. Então, nós vamos falar sobre esse tema. Antes do Dário falar, vamos trazer aqui a Ana Lúcia. Ana Lúcia, para falar aí o que ela achou sobre esse tema. Tudo bem, Ana Lúcia? Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Sim. Dário. Boa noite, pessoal. Boa Gente, noite. que tema instigante, Dário. Nossa, você me fez refletir muito, muito interessante falar sobre isso, pensar, ler, descobrir, né, que temos essa possibilidade, que é possível. E isso rapidamente me remeteu para gerações, né? Eu pertenço à geração X, né? Tenho 53 anos, me orgulho muito disso. Me identifiquei muito com o tema, nunca tive preocupação nenhuma em falar minha idade, não, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho. E me trouxe algumas reflexões sobre o seguinte: algumas vezes na minha vida, muitas vezes até, eu deixei de fazer uma escolha, de adotar alguma medida que me faria muita diferença, porque não corresponde a pessoas da minha idade, não correspondia às pessoas da minha idade, né? E isso me trazia um certo incômodo, mas muitas mais vezes eu consegui sim, sabe, trazer um comportamento de uma outra geração, superar uma barreira que eu mesma tinha criado, né? E o que me trouxe bem em mente, Rainha, Sara, o inglês. Né? Eu cresci ouvindo que inglês poderíamos aprender até os 30 e descobri que não. Independente da idade, nós podemos sim, né? Os avanços tecnológicos e tudo isso são barreiras que a gente vai superando, fazendo parte de um todo, pertencemos a um todo, contexto histórico, político, e não vai ser um marco ou um período de datas que vai me engessar, dizer como eu tenho que me comportar, né? Isso para mim foi libertador, Dário, então eu lhe agradeço muito, esse tema é maravilhoso e que bom que vamos falar sobre isso. Muito obrigada. Bom, gente, eu falei aí sobre a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, ela é gerente da JEP Belo Horizonte, tá? Só para a gente saber aí, o pessoal que está fazendo essas interações e comentando. Bom, obrigado, viu, Ana Lúcia? Aí nós temos aqui a Rainha, ela é gerente da JEP São Paulo. Rainha, o que você achou na hora que a gente começou a falar da palavra AGFU? Eu me senti incluída. Acho que é exatamente esse lugar, incluída. Há muito tempo eu tenho lido, Sara e amigos, que o nosso repertório, a cada ano, ele vence 20%. Olha que desafiador. A cada 5 anos, 50% ou mais do nosso repertório, do nosso conteúdo, daquelas verdades que nos trouxe até aqui, elas estão vencidas. Então, hoje, eu vejo e percebo, não é hoje, já tem um tempo, eu percebo a necessidade da gente tomar contato com novos conteúdos. Eu digo tomar contato com a diversidade, né? Com os mais jovens, com os mais velhos, com as pessoas que da mesma idade, com conteúdos que você não domina, então a gente está ali fazendo inglês, né, Ana, né, Sara? Então, com conteúdos que você não domina, lê sobre inovação, lê sobre transformação da cultura, e aí eu fiquei pensando, o que me inspira? E hoje pela manhã, Sara,
eu pensei no Roberto Marinho. Ele fundou a Globo com 69 anos de idade. E a Globo é uma potência. Então, assim, você pode empreender, você pode desenvolver, você pode acrescentar, e isso não tem nada a ver com a sua idade. Isso tem a ver com a sua disposição de entregar, com a sua disposição de lidar com o novo, de encontrar com o novo, de se transformar, assim. Então, eu acho que quando a gente fala de AGFU e a gente se percebe incluído neste lugar, a gente está tomando contato com essa diversidade grande de informações que estão soltas por aí e que nos completa. Vez que a gente tem que ter muita, eu vou chamar de competência, mas habilidade seria melhor, a gente tem que ter habilidade para desaprender. A gente desaprende, reaprende, desaprende, reaprende, e nesse lugar de desaprender e reaprender, a gente vai abrindo espaço para esse novo e vai compartilhando conteúdos e fazendo e se tornando melhor. Eu acredito nisso, eu me sinto incluída nesse lugar, Sara. Nossa, que fala, né? Empolgante. Viu? Agora a gente vai trazer a Paula Goto, ela é diretora da Previ, e vai também trazer essa impressão para a gente do que ela achou quando a gente começou a falar sobre esse termo AGFU. Paula. Eu estava trocando ideia com o Dário, não consegui dormir direito de ontem para hoje, pesquisando, e isso me remeteu muito, quando a gente fala lá, a idade não importa, mas a atitude sim, me remeteu muito à minha história e à história da minha família. Eu vou compartilhar com vocês que eu acho bem interessante, que eu e minha mãe, a gente tem histórias cruzadas diferentes. A minha mãe, ela, aos 18 anos, ela deixou os estudos para se casar e cuidar dos filhos. Então, ela dedicou longo período para cuidar dos 3 filhos, da casa, cuidou muito bem. E quando ela tinha próximo dos 50 anos, ela decidiu que os filhos já criados, ela poderia voltar a estudar. E aí ela sim o fez. Ela fez o curso supletivo e terminou o primeiro grau, a 8ª série. Terminando a 8ª série, ela foi estimulada a fazer um concurso para agente comunitária de saúde, junto com as colegas de escola. Aí ela fez, passou e foi atuar como agente comunitária de saúde. Lá, ela, estimulada, terminou o 2º grau no supletivo. Terminando o 2º grau, ela resolveu que ela iria fazer técnico de enfermagem. Então, ela fez o técnico de enfermagem e resolveu que tinha um mundo de concursos que ela poderia fazer. Se desafiou, fez um outro concurso e se tornou cuidadora de idosos na Casa Lar de Maringá, no Paraná. Depois disso, ela continuou estudando, terminou o técnico de enfermagem e resolveu que ela iria fazer um curso universitário, que seria serviço social. Ela se formou e hoje ela é assistente social da Prefeitura Municipal de Paissandu, região metropolitana de Maringá. Essa é a história da minha mãe. A minha história é cruzada da minha mãe, porque eu dediquei a minha vida inteira à carreira. E agora, aos 43 anos, eu me tornei mãe. Então, a nossa história é igual, mas diferente. Por quê? Porque nós acreditamos que não existem estereótipos, que nós podemos fazer o que quisermos. São os nossos valores, os nossos desejos e a nossa vontade, as nossas atitudes que balizam isso. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E vou compartilhar aqui, durante a nossa conversa no chat, uma foto da minha mãe e uma foto do meu bebê. Ai, que lindo! Que legal isso! Colocar um coraçãozinho aqui, né? É. Bom, gente, então, nós tivemos as interações das colegas aí e nós vamos ter um fechamento com algumas colegas que vão, após a apresentação do Dário, vão colocar as impressões aí do que aconteceu essa noite, que aí vai ser a Sara Carvalho, a Alessandra e a Luciana. Elas vão ser as nossas, que vão dar a impressão final aí de tudo que a gente vai ver aqui hoje. E aí eu vou começar aqui a apresentação do Dário e ele vai passar para a gente aí o que ele tem pesquisado sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje. Isso mesmo.
É que não habilitou o compartilhar, então a minha copilota Sara vai me ajudar. Eu estava me comunicando com ela agora. Só. Tudo bem? Deu para ver aí? Não, ainda não. Ainda não? Então, espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Agora sim, né, gente? Isso. Vocês conseguem, desde o começo. Perfeito. Uhum. Pronto, podemos começar? Podemos começar. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade de estar aqui compartilhando este tema com vocês, porque todo conhecimento só tem validade quando ele é compartilhado. Não adianta eu acumular informações e ficar guardado comigo. Então, como eu parto do seguinte princípio assim: o fluxo da informação, o fluxo do conhecimento que vai nos engrandecer, porque quem ensina também aprende. O professor Clóvis ele fala: quanto mais eu falo, mais eu me entendo, né? Então é bem isso. Se hoje, se eu tenho interesse neste assunto, eu tenho interesse em compartilhar com vocês, com um grupo assim de mulheres tão batalhadoras, que são líderes, estão numa terça-feira à noite, estão aqui dedicando o seu tempo para aprender mais, para opinar, para compartilhar. Então, já começa por aí meu agradecimento. Eu acho que entrou a tua tela. Aí. Tá bom, vamos lá. Então, em inglês, é o ageful, né? É cheio de idade, a idade potencializando resultados. A idade não importa mais, a sua atitude sim. Nessa imagem é a foto do Richard Branson, esse mês ele foi ao espaço. Ele tem 71 anos e olha a alegria dele, olha a satisfação dele, ele é multimilionário, ele podia fazer tudo, mas ainda tudo que ele quisesse da vida. Ele já é o homem de sucesso, mas faltava para ele ir ao espaço. Então, ele está realizado, ele usou o dinheiro dele para isso, arriscou o dinheiro dele, arriscou a vida dele para isso. Então, o Ageful é exatamente isso. A vivacidade, a vitalidade nunca nos abandona, independente da etapa que a gente esteja na vida. Pode passar por favor. Tá. Então, a questão de idade tem muito a ver com o tempo. E o tempo é uma questão, é uma incógnita que sempre tirou o sossego do ser humano. Santo Agostinho, já no século IV, ele disse: o que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede, eu não sei. Então o homem começou a observar que os fenômenos se repetiam na natureza, ciclos que obedeciam uma frequência, frio, calor, chuva, seca, frutos novos que apareciam, animais que chegavam, animais que iam embora. E para gerenciar e antecipar o futuro, o homem começou a se organizar, humanidade, começou a a antecipar o futuro, plantando, colhendo, criando filhotes que daqui a X tempo poderiam dar o alimento que ele esperava, guardar alimento para os momentos de frio, represar os rios. Próximo, por favor. E nesse processo de busca do que era o tempo, sempre foi aquela questão de como mensurar esse tempo. Então, separou os acontecimentos em períodos, fases, etapas, estações, luas, meses, semanas, dias, horas. Mas, mesmo assim, mesmo separando, mesmo ele inventando, mesmo a humanidade criando métodos de lidar com o tempo, até hoje não ficou claro o que é tempo. Até hoje se fala assim: eu não posso perder tempo, estou ganhando tempo. Eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo para descansar. Mas todo mundo tem 24 horas. Digamos vocês têm uma agenda lotadíssima no banco, mas vocês têm tempo para organizar este evento.
Eu até brinquei com a Sara, que ela conversou comigo na quinta e já agendou para terça e eu dei o horário. Eu falei, nossa, mas é tão rápido. Ela falou, todas nós somos assim, assertivas. Isso me chamou muito a atenção. E justamente a gente recai na questão do tempo. Eu conheço muitas pessoas do banco e fora do banco que não tem tempo para nada, mas todos temos as 24 horas. Então, vocês veem como a questão de mensurar os períodos, o tempo acaba se mesclando, interferindo nas nossas vidas e muitas vezes sendo uma desculpa para a gente não fazer as coisas. O tempo. Se não é o tempo, é a idade, que também tem a ver com o tempo. Daí a humanidade criou as regras. Então, agora é tempo de começar. Agora é tempo de descansar. Agora é tempo de parar. Então, nesse processo de ficar, começo, continuo, paro, a humanidade chegou à conclusão que viver dá muito trabalho. Já que tem que trabalhar para viver, o ser humano se deu conta que trabalho é um instrumento de tortura, vem de trepalium, né? Que é um mal necessário, sempre presente no cotidiano. Então eu vou ter que trabalhar, a vida me obriga a trabalhar. Eu vou ter que regar meu alimento com o suor da minha fronte. Então o trabalho se tornou um castigo. E fica aquela coisa, não, eu vou trabalhar, vou sofrer agora, para um dia, quem sabe, talvez, quando me aposentar, vou aproveitar a vida. Então a gente acaba adquirindo essa postura de sofrer agora, que um dia a gente vai se aposentar e que um dia teremos idade para descansar, que um dia teremos a ocasião de conversar, que um dia, sempre o futuro. E a questão de futuro e passado também é muito interessante, porque nem o passado nem o futuro existem. Quando a gente fala de futuro, é uma imagem do futuro. Quando a gente fala do passado, é uma imagem do passado. A gente continua no presente. Então, eu achei interessante falar da questão do tempo, porque a gente vai falar de idade, porque são vieses, são percepções que nós carregamos desde criança, que nos impedem de aproveitar, de crescer. E basicamente, a humanidade definiu o tempo da criança, adolescente, depois vai ser adulto, depois vai ser velho. Como se a gente fosse tudo regradinho, todo mundo igual. Você está no período criança-adolescente, agora está no período adulto, agora você está no período velho. Criança faz isso, adulto faz isso, o velho faz isso. Velho não pode fazer aquilo. De acordo com dados do Instituto Locomotiva, aqui no Brasil, em parceria com a Sony Pictures, a faixa etária de 50 anos corresponde a 25% da população brasileira. Significa 54 milhões de pessoas. Em 2050, o país deverá ter 98 milhões de habitantes, com mais de meio século de vida. Então, é todo esse pessoal que acha que vai sofrer, todo esse pessoal que acha que vai aproveitar sua aposentadoria no futuro, soma quase 100 milhões de pessoas. Então, somente no futuro que eles vão conseguir aproveitar a vida, somente no futuro que eles vão realizar seus sonhos, considerando que a expectativa de vida de quem chegou aos 50 anos, hoje, quem chegou aos 50 hoje tem uma expectativa de vida de 81 anos. Nós temos acesso a um convênio médico, não moramos em área de risco, não sofremos perigo de desabamento, dificilmente nós vivemos numa área que tenha muitos conflitos. Então, a nossa expectativa de vida vai além dos 81 anos. Então, vamos fazer uma conta bem básica. Se a vida adulta começa aos 20 e vai até os 80, temos 60 anos de utilidade. Vamos usar a palavra utilidade. Já que são 60, a metade é 30. Então, 20 mais 30 é 50. Então, quando nós chegamos aos 50 anos, estamos na metade da vida. Então, antigamente, a metade da vida era aos 30 anos. Agora é 50. E plenamente, com saúde, produtivos, com a mente a mil. Em 2017, um estudo na Inglaterra entrevistou mulheres acima de 40 anos e constatou que 2/3 delas acreditam que estão no auge da sua vida. Porque vocês falaram, estou bem, estou ótimo, estou produzindo, estou realizada, agora eu sou mãe, a minha mãe estudou. Perfeito.
67% sentem mais confiantes do que há 10 anos. 84% acreditam que não podem ser definidos pela idade. Ah, não, está na idade dos 40, só pode fazer isso. Está na idade dos 60, pode fazer aquilo. Ou seja, envelhecer hoje em dia é muito diferente do que era em gerações passadas. As pessoas não se definem pela idade. Né? Então, vamos pensar numa situação. Nós vamos no mercado e vamos comprar um produto, validade de 2 meses. A gente vai comprar uma lasanha, faz de conta. Lasanha está lá, validade de 2 meses. Dificilmente, depois de 1 mês que a gente comprou aquela lasanha, a gente já pensa em jogar fora ou achar que ela está estragada. Acho que ninguém, no meio da validade dela, já pensa em que ela não serve mais. Por que a sociedade faz isso com as pessoas? Por que quando a pessoa está na metade da sua vida, as pessoas já pensam em substituí-las, né? Então, eu acho um questionamento bem interessante que a gente tenha consciência, uma vez que nós estamos numa postura de liderança, uma postura de desenvolver pessoas, de sermos o exemplo de outras pessoas. Então, há 5 anos, a Cronos, da Natura, fez uma campanha bem interessante. E que, apesar da facilidade de acesso às informações, a sociedade ainda persiste com preconceitos, vieses e crenças limitantes. Sara, você sabe acessar o link? Pode voltar. Você aperta o Alt, isso. Pode. Agora vai abrir um vídeo no YouTube. É esse aí. Faz 5 anos que Pode passar? Pode sim. Perdão. Vânia, 73 anos. Teu corpo todo tatuado e é fã de heavy metal. Vânia, você tá velha pra isso. Jacira, 64 anos. Voltou a estudar e se reencontrou na gastronomia. Jacira, você tá velha pra isso. Edneide, 53 anos. Casada por 31 anos até se apaixonar por uma mulher. Edneide, você tá velha pra isso. Cláudia, 40 anos. Decidi engravidar pela primeira vez e sem um parceiro. Cláudia, você tá velha pra isso. Priscila, 37 anos, largou a carreira pelo amor à dança. Priscila, você tá velha pra isso. Mariana, 27 anos. É virgem por opção. Mariana, você tá velha pra isso. Júlia, 11 anos. Brinca de boneca. Júlia, você tá velha pra isso. Cronos acredita que velho, só o preconceito. Perfeito. Agora, interessante, né? Há 5 anos, a Natura já havia detectado essa situação, já havia exposto essa situação. Pode passar para o próximo, por gentileza? Eu vou fazer uma abordagem, eu estava até comentando no início, do ponto de vista do marketing, porque o marketing é um reflexo da sociedade. Se nós vemos uma propaganda preconceituosa, não é que a propaganda é preconceituosa, e sim que a sociedade é preconceituosa e está refletida naquela propaganda. Da mesma forma que nós vemos uma pessoa que se identifica com uma propaganda, digamos que seja machista, a culpa não é da propaganda, é da pessoa que vê uma ligação com aquele tipo de evento. Então, o marketing, eu aprendi com um grande professor, Gabriel Rossi, que ele fala, o marketing, ele é janela, ele não é espelho. Então, no marketing, a gente tem que enxergar, a gente vai ver coisas que nem sempre a gente se identifica. O marketing, ele reflete o que se passa no mundo, e nem sempre o que se passa no mundo é aquilo que a gente se identifica, eu gostaria. Daí que vem o nosso papel de transformar o mundo, né? Então, eu sou um grande estudioso em marketing, por isso que
eu achei interessante fazer a abordagem em cima da questão do marketing, tá? Então, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. O ser humano sempre teve a preocupação de diminuir as incertezas, e para isso criou métodos que permitissem o planejamento do amanhã. Desenvolvendo agricultura, criação de animais, para não precisar ficar se locomovendo, atrás desses alimentos. Socialmente criou cidades, onde conseguiu se proteger mutuamente das ameaças, desenvolveu sistemas de trocas, comércio, criou novas tecnologias, criou industrialização. E agora, a competitividade global transformou as relações trabalhistas. A paciência e conformismo de gerações anteriores foram substituídas em busca de crescimento profissional e pessoal, inclusive correndo mais riscos, pois a concorrência ficou muito mais acirrada. O conceito de estabilidade, segurança, deixou de representar algo estático, passando a refletir maiores ambições na vida. As pessoas hoje não se contentam. Por exemplo, a mulher não se contenta só o papel da dona de casa. Acho que já nossas mães já começaram a assumir essa postura. Eu falo muito da mulher, porque a mulher ela é muito susceptível a essa questão do ageful. Porque o julgamento em cima da mulher, por causa da idade, é muito maior. Além dos outros preconceitos que a mulher enfrenta, muitos outros, ainda tem a questão da idade. Então, uma mulher que está envelhecida, está com o rosto enrugado, a pele maltratada, começa a ser questionada. Um homem que esteja na mesma situação não vai mudar muito, não. A sociedade não vai se importar. Então, a questão do ageful acaba recaindo com peso muito maior em cima das mulheres. Isso está mudando. Ufa, ainda bem que está mudando. Os temas de tecnologia e futuro profissional são do nosso cotidiano, despertam sensações incômodas. A gente começa a acreditar que está defasado com o trabalho, a gente pensa em desemprego, insegurança, medo de lidar com as transformações. Quando a gente fala de novas realidades, a gente pensa em relações frias e máquinas. Vemos que as novas gerações estão norteando suas vidas através de telas e relações virtuais. A gente tem aquela vida toda regrada, tudo... Mandava uma carta, esperava uma semana para responder. Hoje os jovens ficam o tempo todo nas suas telinhas. E isso causa uma sensação de desconforto, até de não pertencimento da gente. Né? Os jovens estão acostumados vivendo com assistentes virtuais, tablets, aplicativos de relacionamento, startups. Será que conseguiremos aprender, compreender, encarar e vencer em um mundo tão tecnológico? Será que a gente está preparado, nós que temos uma idade para isso? Sim. Por exemplo, nós temos a Eliquio, que é como se fosse uma Amazon para idosos. Ela lembra o idoso que ele tem que caminhar, lembra que ele tem que tomar seu remédio, facilita o contato via vídeo, via áudio. Então, a gente fala assim, os jovens têm a Alexa. Sim, tudo bem. Mesmo as gerações que estão muito posteriores à nossa, que são os idosos, eles também têm acesso à tecnologia. Só que é o tipo de informação que não chega até nós. A gente acha que só os jovens usam a tecnologia, mas já existe todo um aparato tecnológico, todo um aparato de suporte para melhorar a vida também das pessoas que estão numa fase bem adiantada do que a nossa, nós que estamos aqui nesta reunião. Próximo, por gentileza. Aqui nós temos o GrandPad, que é um tablet para pessoas que têm dificuldades visuais, que já estão numa idade assim um pouco mais avançada. Eu coloquei tudo de pessoas que estão com idade bem avançada, para mostrar que, mesmo se a gente estivesse com uma idade avançada, com limitações de visão, tem toda uma tecnologia que melhora a nossa vida, que favorece a nossa vida. O nosso cérebro não vai parar, a nossa interação com o mundo não vai parar. Né? E isso aqui eu acho mais interessante, é o Tinder, para quem tem mais de 50 anos. Hoje os pais, os tios ficam enlouquecidos quando veem os jovens no Tinder. Nossa, mas que coisa!
puxa vida, você não conhece essas pessoas. Agora, com a pandemia, claro que isso mudou. O próprio, que é o tal do match, a pessoa conhece, a moça conhece o rapaz pelo Tinder e se identificam por alguns temas rápidos, por sinal, se identificam, e é o suficiente para marcar o encontro, era o suficiente antes da pandemia. No caso do Stitch, que é o Tinder da terceira idade, são pessoas que estão além dessa fase de namorado, de marido, são pessoas que querem se encontrar para o churrasco, para o jantar, para tomar um café, para ir no museu, para aproveitarem a vida, né? Hoje é a GERFU, a idade potencializando resultados. A idade não importa, na sua atitude, sim. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Sara, você pode passar para o próximo, por favor? Bom, startups. Aqui nós temos duas amigas que abriram uma startup. Startup a gente pensa, puxa vida, é coisa de jovem, é coisa do pessoal que mora nos Estados Unidos, que mora no Vale do Silício. Não, são duas mulheres de 60 anos ou mais que montaram uma startup, uma empresa de moradia compartilhada. Então, essa questão da inovação também é presente em pessoas que têm mais idade. Então, eu achei interessante colocar esses exemplos de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, para mostrar que não importa a idade, sim a mente da pessoa preocupada em crescer, evoluir, contribuir, acrescentar. Então, essas são pessoas que não se ativeram a um número, não se ativeram, não posso fazer isso, como a Sara fala assim, passei dos 30, então não vou conseguir aprender inglês. A mocinha, você já está com 11 anos, não pode brincar de boneca. Isso aqui é a Rosângela Marcondes, que ela é uma influenciadora digital. Ela começou a ser uma influencer com 60 anos. São exemplos tão ricos, tão interessantes, tão agregadores, porém a gente não tem muito acesso a isso, a gente não tem acesso a esses bons exemplos. Na área de engajamento de causas sociais e inclusão, nós temos o movimento Grey Power, perdão, que é o poder do cinza no que se refere ao cabelo. Então, tem os movimentos de orgulho, né, o orgulho Pride, aqui eu estou sem mouse, o movimento do orgulho negro, da inclusão. E nessa foto foi na Espanha, um grupo de idosos, eles se reuniram para... Minha assistente virtual aqui está falando demais. O Google entrou na conversa. Então, nessa foto, a gente pode acompanhar o movimento que teve na Espanha de aposentados que foram às ruas para lutar pelos seus direitos. Então, aposentado, idoso, também luta pelos seus direitos e também tem orgulho daquilo que ele é, daquilo que ele se tornou. Né? Então, pode passar ao próximo, por gentileza? Bom, eu não poderia deixar de falar da Welly Funk, que há uma semana, na terça-feira passada, após 60 anos, ela finalmente conseguiu realizar o sonho de ir para o espaço. A viagem aconteceu, né, dia 20, com Jeff Bezos, fundador da Amazon. Hoje ela tem 82 anos e se tornou a pessoa com mais idade de realizar o feito. É interessante destacar que faz 60 anos que ela aguarda por isso. A NASA o governo americano abriu inscrições para mulheres serem astronautas, mas não esperavam que isso pudesse acontecer. Eles não esperavam que as mulheres fossem tão capazes, tão hábeis para chegar nesse patamar. Tudo que foi colocado como desafio, a Welly conseguiu vencer. Eram desafios de inteligência, desafios físicos, tudo que foi possível,
ela foi vencendo, e sempre criaram um empecilho, porque era aquele tipo de inclusão que era só aparente. Mas ela sempre foi tão determinada no seu propósito, no seu sonho de ir para o espaço, que mesmo com 82 anos, ela persistiu, insistiu e conseguiu. Aqui na foto de cima, ela está com um garoto de 18 anos, que é o mais jovem, a ir para o espaço. Então, são duas gerações, 18 anos e 82 anos, que têm o mesmo sonho. Né? O próximo, por favor. Bom, agora eu gosto muito desse slide, porque é um slide que consegue puxar nossa orelha. A idade, basicamente, pode ser dividida em três acepções. A biológica, que são os anos de vida, que não tem como mudar. O que é 20 é 20, o que é 45 é 45, e ponto final. Tem a sociológica, que é como a sociedade nos enxerga. Aí, nesse caso, a gente até consegue mudar alguma coisa, como a sociedade nos enxerga. Mas ainda existe o talvez. E tem a subjetiva, que é como nos sentimos e atuamos. É aquela questão, não importa em que número de velhinhas tem no meu bolo, e sim como eu me sinto, e sim o que eu quero, e sim como é que eu vou ir adiante. Daí tem a questão dos estágios da vida. Então, lá atrás, há muitos séculos, alguém definiu que a vida é estudar, depois você trabalha e depois você se aposenta. E fica mais ou menos assim. Até os 22 anos, a gente vai se formar e terminar os estudos. Depois vai trabalhar até os 55, 60 anos, e só depois que vai desfrutar a vida. E dentro, só que existe uma outra vertente, existe uma outra acepção. Você pode aproveitar hoje, você pode antecipar a tua aposentadoria, o teu prazer, o teu desfrutar hoje. Então, você trabalhou, acabou as tuas obrigações, atividades do dia, vai se dedicar a nadar, a ler, jantar com os filhos, jantar com a família, dormir, assistir um filme. Então, aquilo que era para ser feito na aposentadoria, você pode fazer hoje, no teu próprio dia. Você não precisa esperar chegar naquela idade X para descansar. Tem muita gente que trabalha muito. Chega o fim de semana, ela viaja, ela passeia. Eu até queria citar o exemplo da Carla. Eu só não sei pronunciar o sobrenome dela. É Reverte, né? Reverdário, Rever. Você está aí? Opa! Tô aqui, uai, você acha que eu ia te perder, garoto? Você como um bom exemplo, hein? Eu vejo as fotos dela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vejo as fotos que ela coloca no Facebook. Ela está sempre viajando, lugares bonitos, lugares culturais, Turquia, ela vai para o Nordeste, ela vai para Minas. E ela é uma líder dentro do banco. Ela desenvolve pessoas. Então, eu acho que não é um perfil muito diferente de outras pessoas que estão neste grupo agora conversando com a gente. Saber separar o que é obrigação do que é prazer, né? Mas a gente tem essa herança ainda que a gente só vai... quando eu me aposentar, eu falava, quando eu me aposentar, eu vou aprender a tocar violão. Quando eu me aposentar, eu quero viajar para conhecer o Nordeste. Mas quando eu me aposentar, de repente, eu não vou ter mais ânimo para fazer aquilo. Se eu me aposentar, quando eu me aposentar, aquilo que me dá prazer hoje, realmente não vai ser... Os meus filhos não vão estar na idade que eles estão agora. De repente, eu vou querer... Meu sonho é viajar para o Nordeste com a minha família. Quando eu me aposentar, meu filho já vai ter a família dele. Então é interessante a gente mudar esse paradigma de que a vida é regrada por etapas imutáveis. Estas crenças negligenciam o princípio da aprendizagem contínua, aprender, desaprender e reaprender, que nós falamos no começo.
Por exemplo, é a busca constante pelo conhecimento que vai nos habilitar para os desafios do mundo em mutação. Eu reciclar sempre, seguir a nossa estrada aberto para aprender, para assimilar novos conhecimentos e conseguir se reciclar. Eu tenho um filho de 12 anos, ele é meu consultor de tecnologia. Ele que montou todo o sistema aqui para que o computador, iluminação. E ele sempre me acompanha nessas empreitadas. Eu perguntei o que define uma pessoa. Outro dia ele falou para minha esposa: mas acho que já está velha. Eu falei: por que ela está velha? O que você considera uma pessoa velha? Ele falou assim: é uma pessoa que já é dona da verdade e julga os outros. Então, daí eu me dei conta que, realmente, quando a gente acha que sabe tudo e prefere apontar do que acolher, realmente estamos num processo em que estamos caducando. Mas enquanto nós mantivermos a chama acesa de aprender, de evoluir, de trocar informações, de uma terça-feira à noite, estar aqui conversando sobre esse tema, questionando. Algumas pessoas falaram que perderam o sono pensando no tema. Essa é a intenção, né? Porque eu volto a falar, nós como desenvolvedores de pessoas temos que multiplicar esse conceito e tem autoliderança, certamente. Então, é se permitir aprender, desaprender e reaprender. As lideranças do futuro serão baseadas pela gestão do contexto, onde a maleabilidade e a adaptação serão a base das decisões. Que antigamente nós tínhamos uma cartilha de como gerenciar. Quando acontece isso, faz isso, que acontece isso. A pandemia acelerou todo esse processo de transformação. Hoje a gente não tem certeza de nada. Então, é o contexto. Nós vamos atuar pelo contexto. Né? Existe um perfil comportamental chamado Perennials, que é formado por pessoas de qualquer idade, região, nível cultural, cargo, que atuam convergindo para um propósito de vida. O foco é em resultados positivos e benéficos para o coletivo, que permitem um engajamento maior do grupo e superação das diferenças, em que as diferenças elas são complementares. O fato de eu concordar contigo, de não ter a tua habilidade, não nos torna opositores, é muito pelo contrário, nos torna complementares, porque hoje o líder ele não consegue saber tudo o tempo todo de todas as artes. Ele lidera, ele desenvolve, ele motiva, ele engaja as pessoas. Porém, cada indivíduo dentro do seu time tem um potencial, tem uma capacidade. Então, o perene, ele está sempre atento a essa questão de se renovar, que a questão do perene é o permanente. Então, eu coloquei justamente essa plantinha, que apesar de toda a aridez do deserto, consegue florescer e seguir adiante e se manter assim firme, né? Porque estas novas atitudes valorizam as boas práticas, esta nova postura do perene valoriza as boas práticas, saúde, lazer, qualidade de vida, confiança. Hoje, confiar no outro é primordial, é essencial, porque o nosso trabalho a gente confia, a gente delega com muito mais facilidade, com muito mais necessidade. Então, a gente tem que confiar no nosso time. Hoje, a questão de hierarquia, que antigamente havia aquela hierarquia, eu mando, chamado PCC, Planejamento, Comando, Controle. Não, eu mando, você fica quieto, você obedece. Eu sei, você ainda não sabe. Isso se perdeu. Hoje, todos temos o mesmo valor, cada qual com sua habilidade dentro do time. Né? E aí nós chegamos à questão do combustível chamado propósito. Porque eu coloquei a imagem da pegada, porque uma pegada que vai e uma pegada que volta. Porque a gente sempre está acompanhado. O ser humano não foi feito para viver só, isolado. A gente não consegue ir no mercado comprar um monte de coisa para fazer um churrasco para nós mesmos. A gente acende a churrasqueira, a gente vira a carne, pergunta o que a gente quer,
toma o vinho, toma o refrigerante, se serve, faz tintim, não. Então, justamente essa habilidade, essa necessidade de vivermos em sociedade, que faz com que a gente tenha que aprender com o outro. Que não existe pergunta burra. O que existe, sim, a pessoa que não conhece aquilo que nós conhecemos. Eu posso fazer perguntas, assim, absurdas para o meu filho. Como ele pode fazer perguntas absurdas para mim, mas isso não diminui a capacidade de nenhum de nós. Então, o propósito, ele tem muito a ver com paixão. Paixão pelo que a gente faz. Ter aquela vontade de acordar para fazer, sentir prazer naquilo que nos... O nosso trabalho que se multiplica. Somar experiências, aí que vem a questão do Age-Full, porque como somos jovens há mais tempo, né? Temos mais experiências acumuladas. Não significa que é certeza, mas a gente tem um cadastro de acertos e erros muito maior que os outros. Isso faz com que a gente consiga detectar as tendências do que pode ser adequado ou não. Que a vivência prática é muito diferente da vivência acadêmica. Na academia, na escola, na faculdade, a gente pode aprender 1000 coisas, mas é a prática que vai nos ensinar o dia a dia. Quando a gente entra no banco, nós temos o treinamento, bem-vindo ao bebê, o CIS-BB faz isso, faz aquilo, mas a gente só vai aprender no dia que sentar na frente do CIS-BB, e dar os comandos e navegar por ele, agora tem a plataforma, mas somente a prática que vai nos tornar capacitados para o bom atendimento, né? E tudo isso pergunta, o que te move? Aonde você quer chegar? O que te faz feliz? E o que te faz feliz é o que faz feliz você, não o que faz feliz a sociedade, que faz feliz a tua esposa, o teu marido, o teu filho. Normalmente é algo que faz bem para todos. Mas muitas vezes a gente sente que a pessoa que está mais próxima não nos apoia. Mas não é que ela não nos apoia, é que ela não entende aquela motivação que nós temos. E depois nós vamos compartilhar aquilo, né? Então, a motivação, o propósito, a parte de nós. Se alguém falar, Dario, se você bater as metas, eu te dou a coleção do Chico Buarque e Caetano Veloso, completa. Eu não vou querer bater a meta, não, porque eu não gosto da música deles. Eu respeito o trabalho deles, mas ter a coleção completa não me atrai. Então, cada um tem a sua própria motivação. E também, nós temos que pensar no todo, que mais do que nunca, o trabalho, o futuro da humanidade está vinculado ao pensar no todo. Não é à toa que se fala em ecologia, não é à toa que se fala em respeito, não é à toa que se fala em inclusão, pertencimento. Tem muitas coisas que estão mudando agora, que às vezes é difícil de entender, porque nós temos raízes muito fortes, muito arraigadas, que fazem com que a gente não perceba e continue agindo no automático. A partir do momento que a gente pensar em deixar o mundo melhor, a partir do momento que a gente fala assim, não, eu passei por esta empresa, passei por esta vida, eu, por exemplo, eu falo bastante assim, eu quero que meu filho seja melhor do que eu sou, mas não necessariamente das minhas habilidades. Ele não precisa ser um estudioso de marketing. Ele pode ser melhor naquilo que ele tem que ser melhor, eu quero que ele seja melhor, para que ele desenvolva as capacidades dele, as vontades dele, a realização dele. E ser inspiração. Que a pessoa diga assim, puxa vida, Sara, Paula, Ana Lúcia, obrigado. Um dia eu estava numa dificuldade, mas você me inspirou. Né? Então, eu acho muito, muito interessante. E aí eu faço uma seguinte provocação. Ou você é marca, ou você é mercadoria. Todos nós somos batata. Todos somos iguais, nascemos iguais. Excluindo
variáveis de sexo, racismo. Mas, tecnicamente, todos somos uma batata crua, que custa R$ 4 o quilo. Se nós estudarmos, a gente consegue virar a batata frita da Macan, que já custa R$ 20. Com uma nova postura, nós viramos a batata frita do McDonald's, que custa 30. Porém, se a gente continuar evoluindo, crescendo e propiciando boas experiências, a mesma batata vale 50. Então, o produto é o mesmo. O ser humano é o mesmo. O que vai valorizar, o que vai tornar uma marca, é a nossa postura e o quanto nós estamos contribuindo para a boa experiência do outro. Né? Então, eu posso dizer que eu agradeço a chance de eu colocar cheddar na minha batata frita hoje. Porque... Ei, Benzinho, pra lá. E ele fala assim, mas agora eu entendi tudo, mas eu quero continuar pensando no futuro. Eu não quero parar. O que eu vou fazer no futuro? O que eu vou trabalhar? Agora, eu queria mostrar um vídeo para você. Você pode acessar o link, por gentileza, Sara? Venha, Benzinho, venha. Venha, Benzinho. Venha, Benzinho, venha. Benzinho. Ô, Benzinho. Aperta o tab e o link, daí vai abrir. Acho que não foi. Sara, você tá no mudo, se você estiver falando. Bom, tudo bem. Não vou perder a amizade por causa disso. Tudo bem, não se preocupa não, Sara. Era só mais um vídeo, mas assim, é um vídeo de uma agência que somente trabalha com pessoas acima de 45 anos. Uma agência russa especializada na valorização dos ageful. E aqui só para finalizar, só para contextualizar, um exemplo muito próximo. Se você quiser colocar, tá no jeito agora, viu, Dário? Por favor, então, coloque, por gentileza. Tá. É 1 minuto só. Esse, né? Isso. Da Oldushka. Acho que tá sem som. Isso, vi que tá sem som aqui, peraí. Aqui para mim não abriu o compartilhar, então estou me aproveitando da Sara. For my love's going to leave me. Too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. Perfeito. Então, esse vídeo nos mostra que existe em outros países uma consciência muito maior de respeito às pessoas ageful. E mesmo havendo no Brasil, como eu mostrei exemplos de empreendedores, influenciadores, a gente ainda é socialmente levado a acreditar
que não temos capacidade por causa de um número, que é a idade, né? Então, é esse tipo de puxão de orelha que queria dar em todos nós, para a gente não se conformar, não acreditar e não manter essas crenças limitantes de que idade vai frear, vai brecar o nosso desenvolvimento. A gente só vai parar no dia que decidirmos que a nossa mente vai parar. Ou um ser superior falar, chega, o que você fez é o suficiente, vamos embora. Né? Então, isso tem em nossas mãos. A maior parte disso tem em nossas mãos. Claro, até dentro do conceito da cosmética, antigamente se falava assim, é um creme anti-idade. Como se a idade fosse uma coisa a ser combatida. Como anti-idade? Hoje não. Hoje a abordagem é anti-sinais. Aí tudo bem. São sinais que, por um motivo ou outro, podem atrapalhar a autoestima da pessoa. Mas não é a idade. E sim, são sinais que atrapalham a autoestima. Então, a própria indústria da cosmética teve que se adaptar. A L'Oréal tem uma garota propaganda, uma diretora, que ela perpetua os cabelos grisalhos. A pandemia ensinou e reacostumou muitas mulheres a não usar salto. Eu fiz um curso recentemente que a professora falou assim, olha, depois de muitos anos, eu estou redescobrindo o prazer de não andar de salto. Quando as reuniões presenciais voltarem, não vou usar mais salto. Não quero mais usar salto. Não quero ter dor na perna. Então, um aspecto positivo desta pandemia, deste isolamento, foi que a gente conseguiu se autodescobrir. A gente conseguiu se respeitar mais. Ou melhor, a gente teve a chance de se autoconhecer. Alguns realmente entraram em parafuso por uma cobrança muito grande, mas é importante que nós, que estamos com esta chance de conversar agora, mantenhamos os nossos valores, nossos propósitos. Então, é isso, por né? enquanto é só. Gente, nós acabamos de ouvir aí o Rubem Dário, que é formado em administração de empresas, é pós-graduado em gestão de relacionamento com o cliente, possui MBA em liderança inovadora e a sua experiência profissional vai desde estagiário na Latin Panel, é isso? Isso, Ibope, comportamento do consumidor. Planejamento e lançamento de shoppings, supervisão de call center nas Americanas, bancário no Unibanco e retirada de empresas do ranking de reclamações Bacen e Procon e atualmente nosso colega, nosso amigo de Banco do Brasil. Hoje não. Agora eu percebi que eu sou o Dario, pai do Renato, o esposo da Valéria, uma mulher fera, muito ágil, assim, tem o perfil de vocês. Se a gente falar, vamos fazer isso, ela fala quando? Ah, no sábado, mas que horas? É já. Então, ela me motiva muito. Então, porque o que a gente não é aquilo que a gente faz. Né? Então, por isso eu, às vezes até prefiro, não, eu não sou o Dario que tem MBA, não, eu sou o Dario que quer desenvolver a pessoa, sou o Dario que quer colaborar, sou o Dario que quer aprender. Por isso que nós estamos aqui. Acho que nós temos uma identidade em relação a isso, a troca de informações. A Sara Carvalho ela é gerente de segmento do PCO João Pessoa. O que você achou de tudo isso, Sara? Gente, boa noite. Estou aqui só refletindo com as palavras do nosso colega Dário, né? E principalmente por ser uma líder de 110 pessoas, né? De várias idades biológicas e idades subjetivas, né? E a gente encontra vários tipos de exemplos de ageful, né? E enquanto o Dário falava, eu fiquei me perguntando, fazendo umas reflexões em relação à minha vida mesmo, né? Eu fiquei me perguntando, né? Qual é a idade que eu estou? Né? Eu já atingi o auge da minha vida, né? Qual é a melhor idade para se ter? Eu fiquei me perguntando isso, porque às vezes a gente pensa, aos 23 eu era ágil, aos 30 eu estava melhor, e eu aos 42 hoje me sinto muito mais útil.
e cheia de experiências e com mais vivência e com o gosto mais delicado e com a inteligência emocional mais apurada, precisando ainda muito, claro, né? E aí, outra coisa que eu também fiquei me perguntando quando você falou em relação ao tempo, né? Essa métrica que foi criada para contar o tempo, né? Por que ela nos causa tanta insegurança? Né? Nós somos tão inseguras em relação ao tempo, em relação ao nosso envelhecimento, em relação a que idade biológica nós temos. É muito cruel, eu fiquei pensando o quanto nós nos colocamos em sofrimento por conta disso, né? E, assim, aquela questão da gente parar de olhar para as certezas absolutas, né? Eu fico me pensando, eu acho que as certezas absolutas, muitas delas não existem, né? São certezas que elas caem por terra muitas vezes. E com o surgimento dessa pandemia, nós tivemos uma série de descobertas, né? Hoje em dia, a quantidade de clientes idosos acessando o app, eu achei muito interessante, Dário, aquela sua fala em relação aos sites, né, que tem para os aplicativos, para os idosos, e tudo que vem acontecendo aí no mundo em relação para você ter uma age full melhor, né, de mais qualidade. Então, assim, é muito interessante, né? Nós precisamos desapegar da questão do tempo, da idade biológica, e precisamos encarar, de fato, de frente, a idade que nós achamos que devemos ter, a idade subjetiva. Para mim, eu acho que é a mais importante, porque mostra que você está disposta a tudo, qualquer hora, né? O tempo, ele é o tempo de realizar, é agora. É quando você quiser, é quando você achar que está pronto, né? Se você acha que é agora, faça agora. Se você também não acha, deixa para depois. Reflita qual é o melhor momento, né? O age full é esse. Eu me sinto muito feliz em estar envelhecendo biologicamente e tendo um age full, né? Que é a potencialização dos resultados com a idade tão interessante. Porque olha a contribuição que nós trazemos para o nosso grupo, para os nossos liderados, né? Para os nossos filhos. Eu também, Paula, como você, eu fui mãe aos 37. Meu filho hoje tem 6 anos. Eu às vezes, me vejo obrigada a deitar numa quadra de futebol, a jogar futebol, a fazer um monte de coisa que há um tempo atrás alguém me diria. Não é que você não está na idade, né? Então, assim, gente, eu queria deixar aqui uma reflexão em relação a tantas coisas maravilhosas e tantas reflexões importantes que o Dário trouxe nesse assunto, que é um assunto extremamente polêmico, curioso, inesgotável, que é a idade biológica subjetiva, né, a idade mental, o ageful, né, esse assunto que nos realmente atormenta muitas vezes, que às vezes a gente se incapacita, achando que porque não está na idade, eu não posso. Quantas vezes a gente se barra, a gente não, até profissionalmente mesmo, a gente diz, não, eu não vou aceitar essa concorrência, eu não vou ser colocada naquela concorrência. E, gente, cá para nós, quantos líderes, quando a gente está numa concorrência, olham para o nosso currículo e dizem, não, essa daqui eu acho que não deve estar na idade, não. Talvez ela não queira se mudar, talvez ela não queira, por ser mulher, dar um passo diferente. Mas só que o meu age full não é o mesmo que o dele, então são times diferentes. Então, assim, eu estava lendo muita coisa também sobre isso e eu criei assim, uma frasezinha extraída de outras, tá? Que é assim, viver... A frase original era assim, viver não é respirar. Mas em tempos de pandemia eu não falo em respiração, porque o ar, nesses tempos que é tão caro a vida de tantas pessoas que precisam nesse momento, né? Então, para mim, respiração é uma coisa rara. Rara não, é uma coisa... Nem sei o que dizer. Viver, além de respirar, é também realizar e fazer valer a pena a sua existência. Mas não é fazer valer a pena para qualquer um. Eu acho que primeiro é valer a pena para você mesmo. Sim. Né? Quando você faz valer a pena para você, eu acho que tudo, toda a existência, todos ao seu redor, eu acho que eles também acham que vale a pena, viu? Então, Dário, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada
muito rica, sua voz, inclusive, é reconfortante para uma terça-feira à noite, depois de muito trabalho, muito cansaço no final de mês, certo? E, assim, muito rica a sua colaboração, foi muito, muito, muito interessante estar aqui com você, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Sara, sabe, tem uma notícia boa, nós estamos melhorando, porque antes do Ageful, nós tínhamos o Ageless, sem idade, em que era necessário disfarçar a idade. Então, faz plástica, aplica isso, faz aquilo outro, para parecer menos, para parecer mais jovem. Então, é o less, né? O sem idade, não. Que idade você tem? Sei lá, 45. Não, imagina. Mas está com aparência de 37. Ufa, que bom. Nossa. Obrigado, valeu. Gostei de você. E se a pessoa fala que você tem a idade que você tem mesmo? A pessoa se sente mal. Ah, meu Deus, estou envelhecendo. Não, mas é um número. É um número. E essa questão do peso da idade tem a ver com a nossa sociedade ocidental. Quando nós acompanhamos sociedades africanas, japonesas, lá os idosos são venerados. A palavra deles tem um peso, um respeito muito grande. Então, aqui na América Latina, principalmente, que se tem esse viés, essa percepção de que vai envelhecendo e vai caducando e vai ser esquecido e vai ser jogado para o lado. Então, a gente tem que mudar isso. Já estamos mudando. Felizmente, estamos mudando. Ainda temos um caminho pela frente. Isso vai fazer parte do nosso propósito. Eu acho, pela que vocês falaram, um dos nossos propósitos é exatamente esse. Termos orgulho da nossa idade, da nossa vivência e da nossa sabedoria adquirida nessa caminhada. Nossa, que papo, né, gente? Aí nós temos ainda a Alessandra, a Luciana, a Cris Albuquerque e a Paula vão fazer algumas contribuições aí, porque o assunto tá gostoso mesmo. Alessandra, ela é gerente do grupo do Senop Agro. Alessandra, o que você achou de tudo isso aí, hein? Quando eu ouvi o tema, né, que seria, já fui pesquisar, já me interessei. Eu tenho meus 50 anos, eu sou assim, muito feliz com eles e não voltaria atrás em nada e tenho muito a realizar. Eu acho que envelhecer é um fato na vida da gente e uma bênção, né? Porque eu acho que a gente vai adquirindo. E ser produtivo, criativo, como você falou, né? Está dentro de mim continuar e continuar trabalhando. Eu só queria falar assim, acho que tem bastante gente ainda para falar, mas eu sou filha de um senhor de 78 anos, que ele é um workaholic, ele trabalha de segunda a sexta, viaja, toca 2 empresas, e ele ainda faz caminhadas todos os dias de pelo menos 6 quilômetros, e aos finais de semana faz trilhas de 28, 30 quilômetros. E assim, um dia inventei que eu queria fazer uma caminhada nessas trilhas ecológicas, convidei ele, e ali ele começou e não parou mais, e se eu não vou, ele vai sozinho. E ele falou um dia para mim assim, minha filha, eu redescobri a vida com essas caminhadas. Mas, assim, ele vai tranquilamente, e agora ele tem um grupo de amigos, também na mesma faixa etária, e eles fazem suas caminhadas todos os finais de semana. Então, eu acho assim, a gente viver em plenitude está dentro da gente, né? E que a gente continue assim, e esse propósito é o principal da vida. Gente, obrigada por essa participação, foi muito bom mesmo. Nossa, que gostoso, né? Dá vontade da gente ficar assim, falando mesmo sobre o tema. Vai. Agora a gente vai trazer aqui a Luciana Sabanai, gerente geral em Chapecó agora, né, Lu? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Dario. Nós conversamos um pouquinho, né, Dario, via LinkedIn ali, sobre esse termo que ele já trouxe ali na Talk com a Carla Nese. Mas você acabou tirando de mim as palavras com a tua última fala aí, Dario, falando sobre o ageful versus o ageless, né?
que é a capacidade de você somar todas as suas experiências, né? E se reinventar. Cecília Meirelles disse que a vida só é possível reinventada, e quando eu ouço ali a Lê falando do pai dela, essa é a nossa capacidade, a gente aproveitar o que tem de melhor, nossas melhores experiências, nos reinventarmos e nos livrarmos principalmente dos estereótipos. Pra gente, acho que a maturidade traz isso também, né? Eu não sei se vocês lembram da Miriam Gondeberg, numa palestra que ela até fez no Inspira, que ela falava justamente isso. Ela tem um livro que ela fez uma experiência com mulheres maduras, e que essas mulheres elas são muito mais felizes do que foram, né? E eu sou uma cinquentona como a Lê também, e vejo como eu me apropriei, né, da minha experiência, da minha idade, e soube lidar o foda-se, né? Me livrar aí dos julgamentos e ser quem eu sou, me apropriar de quem eu sou, me livrar daí dos meus complexos, para ser uma pessoa melhor. Hoje, com certeza, eu sou muito melhor do que eu era aos 18 anos. E essa soma, a nossa beleza está nisso, né? A beleza da maturidade está nisso, da gente somar as nossas experiências, trocar experiências, estar reaprendendo, estar reinventando, estarmos nos reconstruindo a cada dia, com a leveza, né? Fazendo isso com leveza e sem sofrimento. E aí, quando o Dario fala da questão de que isso só acaba quando quando um ser superior nos leva, né? Eu queria trazer para vocês uma frase do Rubem Alves que fala que eternidade é o tempo completo. Esse tempo no qual a gente diz valeu a pena. Eu acho que isso sim completa o termo ageful. Que gostoso de ouvir tudo isso. Ainda bem que eu estou gravando, né? Nós vamos eternizar esse momento aqui de hoje. Com certeza. Daqui a pouco já está no YouTube lá para mais pessoas poderem. Então, eu acho tão legal porque a gente participa e aí de vez em quando eu assisto de novo, sabe? Eu assisto 2, 3 vezes depois lá no YouTube. E é legal que a gente revive o momento, né? Ontem mesmo eu estava revendo a roda de conversa que a gente fez sobre diversidade. E aí eu revi pontos que naquele dia eu não vi. Então, assim, é muito legal isso daqui. E aí nós temos aí a Cris Albuquerque, superintendente comercial no Recife, Cris. Oi, Sara. Sim, aqui Recife, Pernambuco. E aí, pessoal, boa noite. Eita, boa noite. Eu estou vendo aqui as faces conhecidas. Boa noite, Sarinha. E aí, tudo bem? São 2 Saras, né? Minha querida, que saudade. Tá vendo só há quanto tempo, noite, né? Mas boa noite mesmo. Dario, Sara, eu realmente não entrei no início, mas aí vai estar gravado, depois eu vou verificar o início. Tá gente, ótimo. assim, já bacana, eu vou começar do começo. Assim, ó, assim, muita coisa me tocou aqui, né? A idade nos faz refletir um pouco mais, né? Ou o tempo, vamos tirar a idade aqui, né? A experiência, o tempo, eu também passei dos 50 também, tá, Lu? Então, estamos todo mundo na mesma, nos faz refletir um pouco mais. E tem uma fala que o Dario falou, disse agora no finalzinho, a questão de quem é você, né? Eu sou graduado, eu sou pós-graduado, eu sou gerente, superintendente, assim, eu tenho a seguinte premissa. Primeiro, a gente é gente, né? Primeiro, a gente é gente, né? Então, assim, eu sou pessoa, né? Eu sou a Cristiane, a pessoa Cristiane, independente do que a gente está fazendo aí de forma acadêmica, de forma profissional. Então, assim, a gente tem que se reconhecer como pessoa, né? E, a partir daí, a gente busca aí os nossos caminhos e o nosso autoconhecimento. Eu acho que foi uma fala que você falou, que você disse aí, que me tocou, porque eu tenho muito isso, sabe? Fulano, não, eu sou cristiano. Aí depois vem as outras coisas, né? Então, acho que a gente trabalha assim, pensando assim, essa é a minha concepção, a gente vive melhor. E eu gosto de dizer assim, poxa, eu não tenho tempo de ser infeliz, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Não tem tempo de ser infeliz. Então, não podemos, né? A gente tem que começar a pensar só, não tenho tempo de ser infeliz, tanta coisa para fazer, tanta coisa para ver, tanta coisa para tanta jornada, né? E aí não dá tempo de ser infeliz. E essa questão do tempo, né? E do viver, eu acho que o legal é a jornada, né, gente?
E a jornada não é nem o começo, nem o fim, né? A jornada é a trajetória, a jornada é o caminhar, a jornada é o acontecer no dia a dia. Eu acho que a gente tem que valorizar muito, muito a questão da jornada, né? Então, assim, o fim não é o fim pelo fim, ou chegar por chegar. O legal é você viver durante esse caminhar. Tá? Aí achei muito bacana. Obrigada aí pelo convite. Estou meio ausente aí, porque estou correndo aqui com as coisas, mas eu acho importante a gente estar participando e estar, assim, vivendo um pouco mais. E aí, gente, assim, só mais um pouquinho. Num país em que a gente tem muito preconceito com tudo, né? E com idade, principalmente, com velhice, com longevidade, né? Então, assim, a gente precisa quebrar muitas barreiras, né? E tem que começar por nós, né? E a aceitação, o fazer diferente, o viver esse momento vai fazer a diferença aí para frente. É isso aí. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Cris, por estar aqui com a gente de novo. Aí, Cris, você e a Sara aqui de novo, hein? Eu estava falando com a Sara, né? É uma confusão quando a gente está junto, porque é duas Sara. De novo, hein? É verdade. A Sônia chegou? A Sônia estava vindo no caminho de carro, conseguiu chegar? A Sônia, tá aí? Acho que ela não conseguiu chegar. Ela trabalhou hoje lá no edifício 7. Sim. É Sônia Maria Venturim? Não, a Sônia Freire. Ah, não. Não, né? Acho que ela não conseguiu chegar ainda. Ela ia falar também aqui com a gente, ela não conseguiu chegar. Mas aí eu vou abrir para a Paula, fazer o fechamento aí. Paula, você tinha levantado a mão? Só assim, complementando um pouquinho, a Cris colocou, né, um pouco da sociedade que a gente vive, onde tem tanto preconceito. É importante que a gente sempre reflita também o tanto de desigualdade que tem na nossa sociedade. E se a gente está aqui falando de realização de sonhos, né, de potencialidade, imagina o que é isso pensando nas populações de mais baixa renda, pensando neste momento de pandemia. Porque, estudando ali sobre, estava conversando com o Dário ontem, sobre também o conceito que tangencia o eixo, que é economia prateada. Economia prateada estuda muito, né, o potencial que tem os 60 mais, assim chamados, ou 50 mais, ou até os 40 mais. No entanto, exclui uma grande parte dessa discussão, que é exatamente a população que vive de renda mínima. E quando a gente fala de envelhecer, toda essa nossa potencialidade, essa nossa vontade que nós temos que pensar nesta jornada do envelhecimento. Graças a Deus, nós temos a Previ, né? Todos nós. Agora, pense na maioria da população que é desfavorecida, que não tem uma proteção social mínima, que não tem uma Previ, que não tem uma CACI, que tem um sistema público que não pensa, que não tem acessibilidade, completamente sucateado. A gente vai ter que redefinir, né, muito além dos nossos planos de saúde, de previdência, redefinir a forma de toda a sociedade da acessibilidade, para a gente pensar nessa jornada do envelhecimento. E é pensar de forma muito consciente de que nós vamos caminhar e nós pretendemos, né, passar por essa jornada, viver o caminho, e tem muita coisa para ser feita no Brasil e no mundo, né? Além do idadismo, do etarismo, que é do preconceito associado à idade, são as estruturas mínimas que nós não temos para envelhecer. Quando a gente pensa nas 10 profissões do futuro, a primeira profissão que mais cresceu nos últimos anos foi a de cuidador de idosos. Será que a gente tem os profissionais minimamente qualificados para nos cuidar logo ali na frente, para cuidar dos nossos pais e para nos cuidar? A minha mãe, que foi cuidadora de idosos, que eu falei para vocês, na Casa Lar de Idosos tem situação assim, quando a gente pensa na jornada do envelhecimento, são situações muito complexas que acontecem ali na frente. Tem situação onde a mãe ia visitar a filha internada. Porque vamos pensar que a gente vai por uma longa jornada de envelhecimento. Então, a mãe com 80, a mãe com 90, a filha com 70, mas já debilitada de saúde, mas não tem como cuidar da outra. São situações tão complexas
que requerem tanto de preparo psicológico e tanto de amparo social e emocional, e existem várias estruturas que podem ser feitas para isso. Lá fora, estudando sobre os 60 a mais, nós percebemos que existem várias casas já compartilhadas de idosos. Os idosos, eles querem independência. Nós queremos independência no caminhar. Nós não precisamos seguir esse modelo que está colocado de ser cuidado no final da vida pelos filhos. Existem muitas possibilidades. Existem casas, né, que são verdadeiros hotéis, onde a gente pode compartilhar com os amigos, onde você tem também um cuidado médico e hospitalar ali perto, mas você tem toda a infraestrutura de lazer. Isso tudo é um mundo para ser explorado. No mundo, né? Não só no Brasil. Então, eu só queria pontuar um pouquinho que a gente está aqui bem emocionado com a nossa potencialidade, e é importante a gente pensar nas estruturas para nos receber, para receber o eu do futuro, né? O eu lá na frente. Eu tenho que pensar hoje, que eu não posso chegar lá e querer que as pessoas de hoje pensem para mim que a gente vai chegar lá e não vai ter. Então, vamos pensar hoje essa jornada para a gente poder chegar lá na frente, ter todas essas estruturas. E é muita coisa, é um mundo. Sim. E eu estou muito emocionada aí da gente estar discutindo o Expo, porque quando a gente parte, né, da área, economia prateada, 60 mais, 40 mais, e outra coisa, em 2050, 1/3 da população brasileira vai ter mais de 60 anos de idade. E os estudiosos já dizem que gerações que nascem hoje, como meu Miguel Jun, meu filho, gerações que nascem hoje, se bem cuidadas ali, com as tecnologias que cuidam até da saúde, né? Você coloca o reloginho aqui, ele mede a pressão, mede tudo, mede o que você comeu, a quantidade de passos, eles podem chegar tranquilamente a 148 anos. Então, preciso pavimentar esse caminho para receber o eu do futuro. Sim. Muito boa essa discussão. E aí nós temos aí mais 2 pessoas, depois que a Cléo e a Sônia falarem, a gente vai fazer o encerramento, que a gente até gostaria de ficar muito mais, só que aí já são 9h25, e o assunto realmente é o que eu comentei aqui no começo, né? Um assunto vai puxando um outro assunto, e a gente gosta muito de estar junto, porque os assuntos são produtivos, trazem felicidade para a nossa vida, né, Cléo? Não, primeiro é a Sônia, né? Pode falar, Sônia. Levantou a mão primeiro. Boa noite, meninas. Boa noite, Rubem. Só um complemento do que a Cris falou aí, ela estava comentando da questão de idade, né? Eu acho que a idade não é empecilho para nada, independente de você ser jovem ou de você ser mais madura. E até para contar uma coisinha que aconteceu comigo no final de semana. A gente estava num almoço de um amigo do aniversário. Eu casei jovem, eu casei com 19 anos. Hoje eu tenho 46, tenho meu filho mais velho com 24 e o filho mais novo com 12 para 13. E assim, eu acho que é muito da cultura machista, infelizmente, que a gente vive, tá? Escutei um comentário assim, nossa, mas como você começou cedo, né? Do rapaz, né? Do rapaz que conversou comigo. E eu olhei assim, me contive, porque ele já tem 40 anos, eu não ia descer ao nível dele, mas a minha vontade é dizer, você está muito tarde, porque você está com um filho de 1 ano, e independente de você ter a questão de ser cedo ou de ser tarde, né? De casar cedo ou de você casar tarde. Eu acho que a idade não é trava para nada na vida. Você não tem que ter, assim, porque eu tenho uma idade certa para casar, tenho uma idade certa para ter filho. Eu acho que cada um constrói a sua história da forma como constrói mesmo da forma como tem a possibilidade e como quer. E a gente tem essa liberdade, né, de fazer isso. Eu só acho que a gente vai ter, assim, nós vamos ter mais possibilidades quando a nossa sociedade for menos machista. É uma construção, né? É uma construção diária. Oi, Sônia. E detalhe, né? E vale para tudo, né? Se for muito cedo, começou muito cedo. A exemplo da Naomi Campbell, que teve um filho agora, né?
não sei de qual forma, mas tem um filho, também recebeu críticas porque teve filho aos 50. Então, assim, né? É interessante, né? Você não... Assim, tá difícil de agradar, né? Não tem condição, não tem condição. Por isso que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras, sim, sabe? Foi o que eu falei. Eu disse assim, eu acho que eu vivi a minha história e que foi na idade ideal que eu casei. E como foi na idade ideal que eu entrei no banco, porque talvez eu não tivesse tão madura para entrar tão jovem, entrei com mais idade e as coisas, elas acontecem na vida da gente na hora que tem que ser. Obrigada, Sônia. Cléo? Pessoas, boa noite, viu? Eu vim aqui só reforçar o que a Paula falou, porque para a gente ser ágil, para a gente, né, cheio, a gente ter uma vitalidade enorme, tudo, a gente tem que cuidar da saúde. E eu falo isso porque eu tenho 48 anos e com 40 eu menopausei e esse assunto não entrou. E é um assunto biológico que detona a gente, detona no sentido físico. Eu, aos 40 anos, tive problema de insônia, libido, uns problemas que eu tive que conviver que não fazia parte de mim, do meu ser, da Cleo. E tem medicamento, tem tratamento, a gente vai ficar aí muito bem por muitos anos, mas esse assunto também tem que entrar na pauta. A gente não pode negligenciar. Então, eu vim mesmo, era para falar assim, olha só, eu tenho 48, há 8 anos eu entrei em menopausa. Se eu não me cuido, eu já estava bem. E aí eu falo assim, é a memória que vai. Como você não dorme bem, você fica mais lenta. Então, a maioria de vocês, pela idade que vocês foram falando, eu acho que vocês nem entraram nesse estágio ainda. Mas quando ele vier, vocês vão lembrar da minha fala. Então, eu só queria falar para vocês o seguinte, se cuidem, façam atividade física, ajuda bastante. Façam a CACI, não a CACI, o médico, mas o plano da CACI Família é excelente. O nosso EPS, para quem está em home office, ontem eu estive lá, bati um papo, foi uma consulta excelente, porque como está indo menos gente, não deixem de fazer, porque não é obrigatório, eu acho que para a rede mas para nós da área de apoio não é importante, porque ele vai traçando como que a gente está. Pandemia, comemos mais, engordamos, vamos fazer uma dietinha. Não é por vaidade, não. É pelo cognitivo, é para que a gente não deixe essa energia que a gente tem, porque eu adoro todas vocês. Carlinha, para viajar, a Rainha, quando fala, a Sara, que estuda muito, a Ana, para aprender inglês, tudo isso é muito importante. A saúde da gente tem que estar em dia, então só vim dar essa fala. Não descuidem da saúde, do exercício físico, porque para a gente ficar aí com 60, com 70, do mesmo jeitinho, e quem dera, porque o Rubem, eu ainda vou pular de paraquedas, que isso eu quero fazer. E aí, estudando, eu escrevi uma matéria hoje para a minha equipe, falando desses 3, né, desse estilo de vida, né, para até ir divulgando esse encontro. E ao estudar, eu vi uma senhora de 102 anos, linda, pulando paraquedas, e foi a imagem que eu coloquei lá para o pessoal. Por quê? Porque não tem. Você tem vontade, você realiza. Mas para realizar, a gente tem que ter saúde. Então, fica aqui, desejando muita saúde para todos, agradecendo, adorei. E nos vemos numa próxima. Ótimo. Com certeza. Muito obrigado. Então, a gente vai encaminhando aqui para o final, agradecer a presença de todos que estão aqui, vai ficar gravado, o pessoal tem essa tranquilidade, né? O pessoal já começa a perguntar aqui, vai ficar gravado? Porque aí assiste no melhor horário, no seu tempo, no dia que pode. Deixar aqui um grande abraço para todos e agradecer por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, viu, Dário, por trazer esse assunto. Eu que fez agradeço. A gente refletir bastante, e a gente falaria por muito mais tempo, se a gente pudesse, né? Muito obrigada a todos, tá? Foto, Sarinha.
Oi? Vamos fazer a foto. Vamos fazer a foto. Isso, eu comi a Querem abrir as caneca do câmeras? banco sempre. Abram as câmeras, pessoal. Acho Abram que você as está compartilhando câmeras. tela, Sarinha. Oi? Acho que você está compartilhando tela. Deixa eu tirar aqui. Porque daqui a pouco eu vou compartilhar na hora que for fechar, mas deixa eu pegar aqui, ó. Galeria pré-visualização. Todo mundo abriu as telas. Gente, fotografem também, porque às vezes o ângulo que um pega não é o mesmo ângulo do outro, tá? Se vocês puderem fotografar, podem fotografar. 1, 2, 3 e... Já. Então é isso, gente. Eu vou, enquanto nós vamos saindo aí, vou deixar uma música para a gente ir se despedindo aí, agradecendo a todos aí por esse momento tão especial. Até breve, gente.